Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tem novidade sobre o Neymar. Será que ele já volta essa semana a treinar? Será que participa da estreia? Vou te contar sobre isso. Por que, afinal de contas, Ancelotti convocou Ederson na vaga de Wesley? A gente vai falar a respeito também. E o Endrick, será que será titular? Será que será? Bom, rapaziada, a gente ainda não conversou, pelo menos eu e você aqui, sobre a convocação do meio-campista Ederson, que estava no Atalanta da Itália e que está se transferindo para o Manchester United da Inglaterra, numa negociação milionária. Milionária todas são, né? Mas é bem milionária. Ele que passou aqui no Brasil por Cruzeiro, Corinthians e chegou no futebol italiano e assim começou a despontar na carreira aos olhos do nosso técnico da seleção, Carlo Ancelotti. Mas eu sei que muita gente tem dúvidas e elas são condizentes, elas têm sentido, elas são racionais, porque o Ederson não vinha sendo convocado constantemente no ciclo. E o Andrei Santos, que para muita gente concorria por essa vaga de mais um meio-campista, quando ele inicialmente convocou menos meio-campistas do que muita gente imaginava, o Andrei Santos ficou de fora. E o Ederson acabou sendo chamado nesse momento. Por que o Ederson? Vamos lá. O Ederson, inclusive, está chegando no United por indicação do Casemiro, pela vaga deixada pelo próprio brasileiro, pelo então capitão da seleção, né, mas agora é o Marquinhos, mas um dos capitães da nossa seleção, o meio-campista Casemiro. O Casemiro que é primeiro homem de meio campo. O Ederson, pelas suas estatísticas, pelos seus números na Atalanta, ele é um camisa 8, que faz também a camisa 5. Ou seja, ele é um meio-campista que faz segunda função, mas faz a primeira também. O Andrei, ele não faz a primeira. O Andrei não é um primeiro homem de meio campo. Pode fazer, invariavelmente, ou variavelmente no caso, o Danilo, por exemplo, Danilo Santos do Botafogo, ele começou como primeiro volante no Palmeiras. Hoje ele tem uma outra característica, né? Até pela qualidade técnica que ele tem, ele avançou algumas jardas no campo. Agora, se você colocar ele para fazer a primeira função, ele vai fazer. Então não quer dizer que o Andrei não saiba fazer. O Andrei sabe fazer. Agora o Ederson, ele vem de uma temporada onde ele atuou muito mais como camisa 5 do que como camisa 8. E aí a gente precisa entender qual foi a ideia do Carlo Ancelotti ao perder um lateral direito ofensivo ao pegar um meio-campista. Vamos lá, vamos falar a respeito, que tem muita situação aí pra gente poder desmembrar. Primeiro, Wesley, a gente sempre lamenta, né, esse tipo de lesão que sempre acontece, ou quase sempre acontece, às vésperas de uma Copa do Mundo. Ele tem 22 anos, faz 23 no mês de setembro. Se tudo der certo, o Wesley terá mais algumas Copas na carreira. Eu não tô aqui amenizando a situação, porque é terrível. Chegou tão perto, faltavam dias aí para ele poder estrear numa Copa do Mundo, e isso acabou acontecendo. Deve estar sendo um momento muito difícil, duro pro Wesley, que, segundo o Felipe Luiz, né, quando saísse do Brasil, escolheria onde jogar, de tanta qualidade que tem. Ele ainda tem potencial para jogar outras Copas, tomara que isso aconteça. Toda a recuperação do mundo aí pro Wesley, que teve uma lesão no adutor de grau 3 e, portanto, acabou sendo cortado da Copa do Mundo. O Ancelotti optou por um meio-campista. Isso indica que teremos um lateral direito defensivo, seja ele o Ibanhas ou o Danilo. Eu até coloquei na minha escalação titular, da que eu achava que o Ancelotti fosse colocar, o Danilo, que entrou no segundo tempo contra o Egito. Mas eu acho que pela questão idade vai pesar o Ibanhas, e também pelas atuações do Ibanhas, que jogou contra o Egito de zagueiro e que jogou contra o Panamá de lateral. E o Ibanhas se destacou nos dois jogos, pela segurança que ele tem. Cara, o Ibanhas, ele tem um negócio muito louco, tá? Talvez seja o mais patinho feio dessa seleção, o nome menos conhecido, que ninguém imaginava que pudesse jogar, e ele hoje briga até por titularidade. Saiu muito cedo do Brasil, né? Ninguém conhecia ele por aqui. E o Ibanhas, cara, o Ibanhas, ele é um jogador que, primeiro, ele arrisca um passe mais vertical a partir da defesa. Ele tem muita tranquilidade para jogar, ele não se afoba em vários momentos. Eu vi ele pegar essa bola, olhar para o goleiro, olhar para o defensor, girar o corpo, perceber a pressão, respirar. Ele é um cara que não pesou a camisa da seleção. Ele não se afoba em nenhum momento. Não quer dizer que não vai errar, não quer dizer que não vai errar um passe, que não vai ter problemas. Mas assim, dos momentos que eu vi o Ibanhas, até pela pressão colocada, né? Caramba, quem é esse cara? Muita gente questionando, né? Se botar ele, aquela história, né? Se botar ele na 25 de março aqui em São Paulo, no meio
né, da orla de Ipanema ali, talvez ele nem tire foto com a galera, porque assim, ele realmente chegou meio que de última hora, embora estava cotado também para 2022 com o Tite. De qualquer forma, é o cara menos conhecido, assim, digamos, pelo torcedor. E, assim, preciso dizer para vocês que, tecnicamente falando, é um cara que tá chamando atenção. Então, eu tinha o Danilo, eu já tô mudando aqui, eu acho que ele vai de Ibañez na direita, com o Gabriel Marquinhos e o Douglas Santos, porque assim, tô dentro de uma lógica em que o Ancelotti quer segurar a defesa, mas ao mesmo tempo, se você tem um lateral direito defensivo, e você teria o Wesley, por exemplo, que seria ofensivo, aí você seguraria o Alexandro, segura o Ibañez e solta o Douglas Santos. Eu imagino que ele vai fazer isso. E aí o meio de campo, nós temos ali o Casemiro e o Bruno como expoentes, né, da nossa abertura de meio campo. Porém, o Casemiro é um cara mais veterano. Então, a minha dúvida é se ele aguenta o tirão da Copa do Mundo, na intensidade que vamos ter. O Fabinho, que faz lateral, inclusive, né? E aí, até por isso, ele optou por um meio-campista, porque ele já tinha jogadores que fizessem a lateral dentro do molde que ele precisa, laterais mais defensivos. O Fabinho entrou muito bem no segundo tempo contra o Egito. Só que o Fabinho também é outro veterano. Então, faltava um jogador para fazer a primeira função com um pouquinho mais de juventude. Ele tem jogadores a partir dali. Ele tem o Bruno, a partir do Bruno, ele tem o Paquetá, ele tem o Danilo, ele tem esses jogadores que o Matheus Cunha, que faz, né, com uma outra característica, essa função de meia. O próprio Neymar pode ser esse cara na ponta de um losango ali, embora a gente saiba que ele vai jogar mais perto do gol, mas ele pode ser esse cara vindo de trás. Então nós temos algumas funções do meio-campo a partir dali. Na primeira função, temos só dois mais veteranos, Casemiro e Fabinho. E o Ederson, ele não faz só a deles, ele faz a do Bruno também. Se ele fizer a do Bruno, ele pode avançar o Bruno. E aí eu já tô indicando que, sei lá, o Ancelotti pode estar percebendo que o seu meio-campo está muito vulnerável. Eu acho que não, tá? Eu acho que a convicção dele ainda é o 4-2-4, com o Matheus Cunha ali, por exemplo. Mas, vamos lá, numa semifinal contra a França, os caras vindo babando pra cima da gente. Se ele quiser, ele pode meter ali um Casemiro ou Fabinho, Ederson e Bruno Guimarães. Olha aí você já dá uma encorpada nesse meio-campo pra dar uma robustez e aí liberar, né? Vini, Rafinha, Luiz Henrique, Endrick, Ryan, quem ele quiser dali do meio pra frente. Paquetá, Danilo. Mas você trazendo esses volantes aqui, com essa tua linha de defesa mais defensiva, é italiano, né? Vamos lembrar. Vamos fazer essa proteção. Eu acho que ele queria alternativas para isso. Ele tem muita qualidade do meio para frente. Ele tem uma defesa com laterais já defensivos, com exceção hoje do Douglas Santos, né? Mas que também pode jogar numa linha mais baixa, sem problema nenhum. E ele precisava de uma alternativa que fizesse um jogo mais fechar a casinha, sabe? Como aconteceu contra a Croácia, sabe? Estamos ganhando de 1-0, prorrogação. Ô, Ederson, vem cá, Fabinho. Fecha aqui, passa o cadeado, que daqui ninguém passa. Resultado. Estamos pelo resultado. Ah, jogar bonito, não sei o quê. Resultado. Eu sei que a seleção quer jogar bonito, mas eu quero ser campeão. Então, acho que a gente precisa entender, né? Onde o Ancelotti quer chegar. E onde ele quer chegar é onde eu quero chegar também. Bom, do meio pra frente, aí a gente tem essas questões, né? Acho que o Paquetá ele testou, acho que o Danilo vai entrando bem e tudo mais, mas eu acho que ele não vai abrir mão ainda assim, inicialmente, do Matheus Cunha ali como um meia atacante, o Luiz Henrique de titular na direita, o Vinícius Júnior na esquerda e o Rafinha como um falso 9 móvel, né? Se aproximando do Vini, o Matheus Cunha fazendo esse vai e vem, pisando na área e vindo para construir o jogo, o Luiz Henrique pela ponta direita. A gente ainda pode se surpreender com os indicativos que o treino dará até o sábado, na nossa estreia, para a gente tentar entender se realmente ele pensa algo diferente, um Igor Thiago, um Endrick, ou se ele vai na sua ideia original, que é o que eu acho que vai acontecer. Dentro da ideia de um clamor popular mais um, temos a possibilidade do Endrick ser titular. Acho muito difícil. Já disse pra vocês, gostaria muito, mas acho muito difícil. O Ancelotti passou meses respondendo a pergunta, e o Neymar? Ninguém hoje mais fala do Neymar. Agora, todo mundo fala do Endrick, porque o moleque, cara, o moleque é impressionante. Né? Agora eu fui ver uma imagem que ele comemora o gol com o número 19, e aí quando ele dá o salto, assim, o número dobra e vira um camisa 10, número 10.
É loucura. Esse moleque tem uma aura diferente. E mais do que isso, né? Decide. Ele entra e resolve jogos que muitas vezes tão ruins, né? Como naquele amistoso contra a Croácia, em que ele mudou o jogo na reta final, sofreu um pênalti que o Igor Thiago bateu e depois acabou fazendo o gol da vitória. Foi ele que fez o gol da vitória? Ou ele fez o gol do empate e depois ele sofreu o pênalti? Agora eu não lembro exatamente. Mas ele mudou o jogo, a entrada dele muda o jogo para o Brasil e isso acontece normalmente quando o Endrick está em campo. Mas eu não acho que o Ancelotti ainda vá se render nesse primeiro jogo. Talvez, dependendo do que acontecer, ele se renda para o segundo, para o terceiro, na fase de mata-mata. E é um período, né, o segundo e terceiro jogo fase de mata-mata, que poderemos ter Neymar. E aí, o que se faz com o Neymar? Vocês já repararam que ninguém mais fala do Neymar? Eu sei que ninguém fala porque tá machucado e tal, mas... eu acho que em outros tempos a gente estaria muito mais apavorado, a gente estaria nesse debate, meu Deus do céu, se o Neymar não recuperar já era, porque não sei o que, nossa, caramba, cadê o boletim médico, meu Deus, esse cara não treina, dá a imagem do Neymar escovando os dentes, indo no banheiro, acordando, não sei o que. Eu acho que a gente estaria mais preocupado, de verdade. Eu sou um dos que defende de que o Neymar precisa estar bem para ser útil à seleção. Não sei se será titular, até acho que não. Ele nunca jogou com o Ancelotti, né? Vocês já repararam nisso? Ele não tem um minuto jogado com o Ancelotti. Mesmo assim está convocado e está lá esperando a sua recuperação, que, ao que parece, vai acontecendo de forma positiva. Eu tô aqui, inclusive, com a nota da CBF, que diz o seguinte: o atleta Neymar foi submetido à ressonância magnética nesta segunda-feira. O exame apontou boa evolução. Em seu tratamento dentro dos parâmetros esperados. Ele seguirá o processo de recuperação e de preparação física planejado pela comissão médica da seleção brasileira. Ou seja, esse exame era importante porque se ele apresenta alguma alteração, você dá uns passos para trás. Como ele apresentou boa evolução, está dentro do cronograma e a tendência é que se esse exame fosse positivo, ele treinaria em algum momento dessa semana com o grupo de jogadores. Então isso já pode acontecer. Dificilmente ele estará à disposição contra o Marrocos. Eu dificilmente estou arriscando aqui, não tenho nenhuma informação, mas acho muito difícil. Pode ser que no banco de reservas, né, compondo o elenco lá, pode ser que ganhe alguns minutos, acho muito difícil, repito, mas acho que contra o Haiti, até pelo contexto do adversário. E aí eu não tô falando só de fragilidade não, tá? Eu tô falando do quão importante, né, pro contexto futebol seria ter o Neymar nesse jogo. Claro que o Ancelotti não tá pensando nisso, né? Tá pensando em tê-lo bem e se ele estiver bem, ganhar alguns minutos. E aí acho que contra o Haiti ele entra em campo sim. E aí de que maneira o Neymar pode ser pensado na seleção brasileira com tantas opções boas que nós temos, né? Ryan, Endrick, Danilo entrando no segundo tempo. Cara, eu já falei, acho que o Neymar... nessa figura do falso 9, né, que o Rafinha hoje ocuparia, ele estando perto do gol, sem a necessidade de pegar a bola no meio campo e costurar o time inteiro, ou de ficar se desgastando lá, tentando trocar passes com companheiros que não entendem o seu raciocínio, deixando ele perto do gol, com menos minutos, ou seja, numa porcentagem do jogo onde ele vai ter uma intensidade alta e nessa intensidade alta poder decidir a favor do Brasil, é caixa. Acho até que o erro que a gente pode cometer é daqui a pouco ele entrar contra o Haiti, fazer um gol de falta, dar uma assistência, entrar bem, né, com alguma contribuição, a gente imaginar que contra a Escócia ele possa ser titular. E eu acho isso um erro por dois motivos, se bem que isso é papo lá mais pra frente quando acontecer, né? Mas acho que a gente estaria sendo prematuro pela questão física e também pela questão tática do jogo, né? Porque o Neymar vai render mais, eu imagino, voltando de mais uma lesão, quando ele jogar menos tempo e num nível superior. Porque ali você vai extrair aquilo que ele tem de melhor. Se você deixar 90 minutos, ele vai tomar pancada, ele vai se desgastar mais, e aí quando a bola chegar, ele não vai ter a mesma condição de decidir a nosso favor. Então, cara, eu acho que ele pode ser uma arma importante. Agora, ele tá bem, 100%, tá jogando bem desde o início, bom, virou titular, aí a construção da Copa que vai nos trazer isso e ninguém melhor do que o Ancelotti para decidir a esse respeito. Que, repito, eles não têm nenhuma participação juntos, né? O Ancelotti nunca convocou o Neymar, o Neymar nunca jogou com o Ancelotti.
isso vai acontecer justamente numa Copa do Mundo. Esse é o tamanho do Neymar, o Ancelotti está esperando por ele, todos nós estamos, para que ele possa resolver da melhor forma possível. Ele está em evolução, eu não contaria com ele para a estreia, também não contaria com o Endrick, mas aí por uma questão de escolha do Ancelotti, e acho que a gente caminha para uma ideia de time que ele já tinha consolidado. Pelo menos foi o time mais testado, então acho que ele vai começar com essa ideia. E depois, meu amigo, tem trocas no segundo tempo, tem um time que ele vai mexer pro segundo jogo, tem terceiro jogo, tem 16 avos, e aí vamos embora, que aí a Copa vai estar rolando e a gente vai trazer todas as notícias a respeito dela por aqui. Vocês concordam, pelo menos? Eu confesso para vocês que eu não... eu me surpreendi com a convocação do Ederson, mas vocês concordam com o contexto pelo qual ele foi chamado? Vocês chamariam outra pessoa no lugar do Wesley? O que vocês estão projetando aí para o time titular? Será que ele vai dar o braço a torcer e vai colocar o Endrick? Eu ainda acho que não. E o Neymar pode ser esperado para o segundo, terceiro jogo? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, tô te aguardando. Muito obrigado para todo mundo que está se inscrevendo aí. O que eu devo para vocês é fazer uma cobertura de Copa do Mundo aí com tudo que está rolando. Para vocês que gostam do meu conteúdo, também vir aqui debater sobre futebol no meu canal. Fechou? Até a próxima, rapaziada. Tamo junto. Tchau.